Olá, amigos da Placar, estamos chegando aqui depois do clássico do Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Santos. Corinthians respira no Campeonato Brasileiro e afunda ainda mais um dos grandes rivais. A situação do Santos é incrivelmente preocupante. O que será do Santos, hein? Nono jogo do Santos no Campeonato Brasileiro e o Santos só tem 5 pontos. Ó, fiz um levantamento aqui, hein? No mesmo período de 2023, depois de 9 rodadas, ano em que o Santos foi rebaixado, o Santos tinha 12 pontos na classificação. Agora, nesses mesmos 9 jogos, nesse recorte, o Santos tem 5. Que é isso, gente? 27 pontos disputados e o Santos só tem 5. Bom, vamos olhar para a campanha do rival, o Corinthians, né? O Corinthians chega ao 13º ponto no Campeonato Brasileiro. Tinha 10, vinha de derrota para o Mirassol, tinha perdido pontos preciosos contra o Fluminense jogando em casa, mas hoje, num jogo que não foi um jogo fácil, é verdade, com o Yuri Alberto, sempre ele diante do Peixe, o time do Corinthians conseguiu chegar a esse resultado que deixa o time numa situação mais confortável por alguma coisa nesse Campeonato Brasileiro e um pouco mais afastado também da zona do rebaixamento. É claro que é início de campeonato, então quem está ali na metade da tabela de classificação está um pouquinho próximo lá do topo, como pode também estar mais próximo da zona do rebaixamento. É assim, não é? Mas daqui a pouco a gente chega à 10ª rodada, daqui a pouco 15 rodadas, daqui a pouco terminou o primeiro turno, aí a gente vai ter uma noção exata de quem está vendendo que tipo de garrafa nesse Campeonato Brasileiro. A situação do Santos, óbvio, perto da do Corinthians, é muito mais preocupante, porque o Santos vai ter que brigar para sair da zona do rebaixamento. Não tem a principal estrela, Neymar, e a gente não sabe quando o Neymar vai voltar e quando voltar, qual será a posição do Santos no Brasileirão. Hoje, o Santos só é melhor que o Lanterna Sport do Recife. E o Corinthians, com esses 13 pontos, vai tentando sonhar com alguma coisa, né? Um G8, depois um G6, de repente, via Campeonato Brasileiro, alcançar a classificação para disputar a Libertadores da América de 2026. Embora o Corinthians ainda esteja vivo na Sul-Americana e vivíssimo na Copa do Brasil, 2 competições que dão ao campeão o direito de chegar também à Libertadores do ano que vem. O Corinthians volta a campo contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, 9 da noite do próximo sábado, e o Santos vai enfrentar o Vitória em Salvador no domingo, 6h30 da tarde. Bom, o primeiro tempo foi um primeiro tempo que quem teve realmente as melhores chances foi o time do Santos. O Santos teve 2 boas oportunidades. A primeira com o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo aos 21 minutos, cruzamento do Roleiser ali no setor do Félix Torres. O Félix Torres hoje jogou como um lateral, marcando. Em alguns momentos ele foi para o ataque, é verdade, mas a função era fazer uma marcação como zagueiro na posição de lateral direito. O Dorival escalou um time lá com Félix Torres aberto na direita, na marcação da direita, Ramalho, Kaká e o Anguilleri. Tá? Essa foi a formatação do quarteto inicial ali, do quarteto defensivo do técnico Dorival Júnior, para segurar os ímpetos do ataque do Santos. Soteldo em cima do Félix Torres e o argentino Roleiser em cima do conterrâneo, do compatriota Anguilleri. O Anguilleri teve trabalho, mas conseguiu ganhar boas disputas ali com o Roleiser, que é um jogador bacana, hein? Essa foi uma boa contratação feita pelo time do Santos. Se o Santos estivesse numa melhor fase, obviamente o trabalho, o desenvolvimento de jogo, né, a atuação do Roleiser estaria potencializada, mas tá num time que está tentando se acertar, e às vezes o time que está tentando se acertar manda para baixo a qualidade de alguns jogadores. Mas enfim, aí nessa jogada que foi a principal do Santos, a primeira do jogo foi do Santos aos 21 minutos, Roleiser estava sozinho, o Félix Torres nem aparece na imagem, é um modo de dizer, não é? Faz o cruzamento e o Zé Ivaldo, sem a marcação do Kaká, sobe sozinho, testa, e a bola passa raspando o canto esquerdo do goleiro Hugo Souza. O Hugo Souza já tinha sido batido no lance, seria o primeiro gol da partida marcado pelo Santos.
Logo depois, pouquinho tempo depois, aos 33, o Barreal teve uma chance incrível. Ele domina a bola dentro da área, sem marcação, podia ter feito o gol, mas aí se desesperou, chutou de qualquer jeito. Mesmo assim, foi um lance perigoso. Era a segunda chegada do Santos contra o gol do Hugo Souza. E aí, aos 39, a primeira jogada legal do Corinthians. Bola parada, cobrança de falta, Coronado bate muito bem com efeito e o Brazão faz uma defesaça, espalma a bola para escanteio. Foi assim o primeiro tempo. O Corinthians com dificuldades para organizar o jogo no meio-campo. É um time muito penso jogando pela direita, com o Ramalho e o Félix Torres tentando ali passar essa bola para a construção de jogo ainda no campo defensivo, para o Carrillo e para o Martínez. E no ataque, Carrillo, Martínez e Coronado naquele setor. Só que às vezes o Corinthians chegava ao ataque e voltava a bola para a defesa, novamente para o Félix Torres ou para o Ramalho. E do lado esquerdo praticamente não existia o Corinthians para atacar, apenas para fazer a marcação, para parar o Rollaser e o Barreal que desceram pelo setor. Então o Corinthians era um time penso, atacando só por um setor, e o Santos, por outro lado, também jogando muito em cima do Soteldo, né? O futebol muito em cima do Soteldo, muito manjado, sem conseguir ter ali um repertório diferente. Dois times pobres em repertórios, tá? Tanto o Corinthians como o time do Santos. Na volta do segundo tempo, aos 20 minutos, sai o gol de Yuri. De cabeça no cruzamento do Martínez, subiu com o Léo Godoy. E aí o Brazão fez uma defesaça em termos, né? Porque ele já estava dentro do gol, e aí dentro do gol, né, não dava para evitar aquele que seria o único gol da partida. Foi um lance muito difícil, muito difícil. Se o Brazão não tivesse dado um passo para trás, ele teria feito uma defesa histórica em Itaquera, mas não teve jeito, né? Uma cabeçada fulminante do Yuri. Acho que o Brazão não teve culpa nenhuma no lance, não conseguiu evitar o primeiro gol da equipe do Corinthians. Estamos vendo aí, a Juju pode repetir o gol pra gente, né? O primeiro gol do Corinthians, o que seria o único gol da partida, Yuri, a vitória do Corinthians pelo placar de 1-0. Aos 34, o Escobar, que já tinha amarelo, reclama, e aí o Rafael Claus manda um outro amarelo, expulsa o lateral esquerdo da equipe do Santos. Já no finalzinho, o Santos, então, jogaria com um atleta a menos. O Yuri teria outras duas chances, tá? Aos 37, ele avançou com a bola, foi para a área, cortou a marcação e chutou para fora. Aos 40 minutos, 3 minutos depois, aos 40, exatamente, aos 40, sim, lembro muito bem, o Félix Torres ganha uma disputa com o David Washington, lança o Yuri arranca e dessa vez ele não desperdiça, marcando o segundo gol do Corinthians. Só que, no início da jogada, Félix Torres deixa o braço no David Washington, fazendo falta, o VAR foi acionado e o Rafael Claus anula o segundo gol do Corinthians, o segundo gol do Yuri. Depois disso, Corinthians e Santos praticamente não fariam mais nada de diferente. Queria falar duas coisas dos dois times, tá? Ainda desorganizados. A defesa do Corinthians não tá legal. O técnico corintiano Dorival não conseguiu encontrar um time ainda. Desfalcado do Garro, é verdade que faz muita falta. Hoje não pôde contar com o Memphis Depay. Obviamente que o Memphis Depay faz uma falta tamanha, não é? Mas assim, muita gente para tentar organizar o jogo e só um cara na frente como o Yuri. Não dá para jogar desse jeito, né? Porque com o Ramon jogava num 4-4-2, com o Yuri e o Memphis lá no ataque, com o Yuri voltando e o Memphis também para organizar esse jogo. Hoje não, só o Yuri lá. Então o Yuri fica uma boa parte do jogo muito solitário, e isso não é legal para o Corinthians. E o Corinthians está com defeito. Ele vai atacando, vai fazendo a transição da defesa, meio campo e ataque, e daqui a pouco ele volta tudo outra vez. Ele volta tudo outra vez. Não tem esse jogador para romper com o drible e a marcação adversária. É um problema que o Corinthians tem na confecção desse elenco. Não tem um cara para pegar essa bola e ir para cima do marcador, para fazer uma jogada de linha de fundo, como, por exemplo, o Estevão faz no Palmeiras, para citar um aqui, bem claro. Entendeu? Não tem esse jogador. O Luiz Henrique fazia no Botafogo, não tem. Lucas Ferreira faz no São Paulo, não tem.
Então esse é um problema, porque quando encontra um adversário que se fecha bem, o Santos se fechou na maior parte do tempo muito bem, se você não tiver um improviso, drible, vai ser muito difícil, né? Ainda mais jogando só com um atacante. Então esse foi um problema de hoje, tá? Aí jogaram Martínez, Bidon, Maicon, Carrillo, Coronado e Yuri. Aí no segundo tempo entraram Thales, Raniel, Rian e também o Romero. Do lado do Santos, o técnico Kleber Xavier montou o meio-campo com o Rincon, com o Barreal e Zé Rafael. O Zé Rafael cansou e foi substituído depois pelo Bom Tempo. E no ataque, um time bem simples de entender. Soteldo aberto de um lado, Rollaser do outro e o Tiquinho para esperar essa bola com qualidade. O Tiquinho mal tocou na bola, foi substituído depois pelo David Washington. Então, as mesmas dificuldades que o Corinthians teve, o Santos também teve, né? Que é essa organização de jogo para chegar até o ataque. Então, o Dorival vai ter um trabalhão danado do lado do Corinthians e o Kleber Xavier um trabalho triplicado, né? Um trabalhão triplicado do lado do time do Santos. Então é isso, dois times que estão devendo. Situação de tabela mais complicada para o Santos, mas o Corinthians também tem que estar antenado, não é, para tentar fazer algo diferente nos próximos jogos. O Dorival já tentou um 4-1-4-1, não deu certo. Hoje tentou um 4-5-1, às vezes um 3-6-1 também não deu certo. O Yuri fica muito isolado. E o Santos, apesar de ter dois caras abertos, né, que poderiam trabalhar mais para essa bola chegar até o Tiquinho Soares, também não conseguiu fazer muitas vezes isso, né? Então, às vezes não é também só o esquema, para não parecer que é uma contradição daquilo que eu estou falando, mas às vezes não é só o esquema de jogo, né? É saber que dentro daquele esquema a bola precisa chegar até o ataque, né? E se não chegar até o ataque para o atacante de fato, que o meio-campista, os meio-campistas, ou os pontas, ou os laterais desses times, possam também de alguma forma ajudar a contribuir com alguma ação ofensiva. E isso Santos e Corinthians têm tido dificuldades para fazer. Bom, para fechar, o Yuri marca o 4º gol em 3 jogos no ano contra o Santos. 2-1 na fase de grupos, 2-1, 2 gols dele contra o Santos. Depois no mata da semifinal do Campeonato Paulista. 2-1 Corinthians, 1 gol do Yuri. E hoje, mais um gol na vitória pelo placar de 1-0. Um garoto que começou lá no Santos, né? Despontou no Santos. Hoje, mais uma vez, complicou a vida do ex-time, né? A lei do ex. O Yuri não tem sido um cara legal para os santistas. Muito legal para os corintianos, mas nada legal para os santistas. Mais uma vez aparecendo bem aí, né, para ajudar o Corinthians na 3ª vitória, no 3º duelo contra o Peixe nessa temporada de 2025. Tchau, gente! Deixe aí o seu like, comente o que você quiser, santistas e corintianos, e se inscreva no nosso canal aqui na Placar no YouTube. Amanhã a gente vem 11 da manhã com o Flavinho Gomes para ouvir também a opinião do Sormani, né? O Sormani deve estar pé da vida com aquilo que está vendo do Peixe, tá? A gente volta com a presença da Isa Labate também, 11 da manhã, repito, no nosso Opinião Placar. Tchau, gente, bom domingo para os corintianos e os santistas num momento de introspecção e de reflexão. O que será do Santos no Campeonato Brasileiro? Interrogação. Tchau.